Santo é o teu nome, Jesus. Vocês estão bem? Quem nos visita, há pessoas que já não é mais visita, é família. Mas quem nos visita, quero que vocês sintam abraçados por nós e amados pelo Senhor. Amém? É uma alegria rever. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Nós estamos aqui na pequena comunidade, orando por um espaço maior, algo que o Senhor está ensinando no nosso coração, com certeza está no coração de Deus, orando para que o Senhor nos coloque no lugar certo, na rua certa, no bairro certo, para que o reino de Deus seja manifesto naquele lugar. Amém, queridos? Nós estamos felizes com o Senhor. Deus tem sido muito bom para nós. Irmãos, eu quero chamar aqui um casal, mas eu vou chamar aqui a Raquel, que é a esposa do Maurício. Amém? Raquel, vem cá, Raquel. Maurício e a Raquel têm sido uma bênção nas nossas vidas. Nós já os conhecemos e eles vieram de um jeito e Deus tem sido bom. Nós estamos trabalhando nos nossos GCs, quarta-feira, trabalhando os corações, ensinando no nosso grupo de conexão o tesouro que está em vocês. Não é para estar sentado no lugar de uma igreja, mas é para dar fruto, é para crescer, é para brilhar a glória de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, mas Deus quer que você sinta que a igreja não é um lugar para frequentar, mas é um lugar para pertencer. Uma obra do Espírito Santo, onde estamos vinculados um ao outro como um corpo, como cantamos hoje no início do louvor, e que vamos crescer em maturidade, para que outros possam vir e possam sentir que este Evangelho é um Evangelho de boas novas. Amém, igreja? Um Evangelho de paz, de justiça, um Evangelho de amor e de transformação. Então a Raquel veio e estávamos conversando aqui um pouquinho. Nosso café da manhã é para isso, conversarmos um pouco. São todos muito bem-vindos. E nesse conversar, a Raquel falou algo que eu pedi para falar conosco, compartilhando aquilo que Deus está fazendo. Amém? A paz, bom dia. Quando nós procuramos o pastor Ricardo, foi justamente porque a vida da gente estava meio bagunçada e eu fui parar no médico tomando um remédio para depressão essa que eu não tinha. Por outros fatores, acabei tomando um remédio e tive que fazer terapia. E assim, eu sou alérgica, extremamente alérgica a medicamento. Comecei a tomar o remédio sem conversar com a minha alergista, completamente cega, né? Tomando remédio e comecei a passar mal. Parei o remédio, falei para o Maurício que eu vou parar, porque assim, já estava ruim, mas fui fazer a terapia muito a contragosto, porque assim, eu sabia que eu não precisava também. E fiz a terapia, tinha 1 hora para fazer terapia, fazia em 20 minutos e ficava 1h30 falando desses 20 minutos para o Maurício. Sem sentido nenhum fazer terapia. E Maurício foi para o mesmo caminho. Remédio para ansiedade, mesmo remédio, e começou a passar mal. Por fim, cancelei terapia, jogamos o remédio fora. Eu não tenho mais nada, ele também já não tem mais nada. E assim, quanto tempo? 1 mês e meio? 1 mês e meio. E a gente já parou com... Mas assim, foi esse remédio que me fez parar aqui, né? Porque eu não aceitei. Eu falei, não é possível. Eu falei para ele, não é possível tomar remédio de depressão sem ter depressão. E foi um dos fatores que eu falei para ele. Eu falei, a gente precisa de ajuda espiritual, e foi quando eu procurei pelos pastores. Mas o remédio já era. Amém, igreja?
Deus trabalha conosco nas pequenas coisas, no coração, pequenas, pequenas. Quando der por ela, o Maurício vai estar aqui ao lado ministrando a palavra de Deus. Ei, Maurício, Deus vai fazer essas coisas, nós somos improváveis, amém? Talvez você sinta assim, meu Deus, mas eu não vejo dessa forma. Não, mas o Espírito Santo é que vive, e o Espírito Santo vai usar a tua vida, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 5. Glória a Deus. Meus amados, esta semana muitos estão aprendendo a ler a Bíblia. Eu quero vos ensinar isto. Eu vou passar a minha experiência desta semana. Vocês aprenderem a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia em Hebreus. E irei falar. Ao longo da semana, estava lendo Hebreus. E no meio deste livro de Hebreus, no capítulo 4, tocou muito o meu coração. Estava orando em cima desse capítulo e quis. E dali eu comecei, Senhor, tem aqui uma palavra para o teu povo. E estávamos no Hebreus, estava ali lendo, preparando, orando ao Senhor, né? E o Senhor, e na palavra de Hebreus, fala do povo de Israel. Fala da saída do Egito, fala de um povo que saiu do Egito e que não entrou na terra de Canaã, na terra prometida, por causa da incredulidade, por causa da desobediência do coração. Andaram 40 anos no deserto. E aí, está vinculado a Hebreus, que é no Novo Testamento, está vinculado, e fui lá a Moisés, e fui lá em Josué, e quando eu entro aqui em Josué, um clique aconteceu no coração. É esta palavra. É algo que queimou no coração. Vocês estão entendendo como é que funciona a leitura da palavra de Deus? Tem que ser assim, igreja. Você ora e lê. E aquilo começa, parece que do nada, de repente, te leva para um lugar que toca o teu coração. Fica nele, porque é nele que o Espírito Santo vai trabalhar através da palavra de Deus na tua vida. Mas você tem que começar a ler a Bíblia. Então você talvez não entenda algumas coisas iniciais, mas lê, estude. O que significa isto? E o Senhor vai te direcionar na palavra de Deus. E você vai ser tocado, e você vai ser curado, liberto, transformado, porque é isso que a palavra de Deus faz. Amém? Então eu estava em Hebreus e fui para Josué, que é lá no Velho Testamento. E eu quero compartilhar esta palavra que o Senhor estava falando ao meu coração. Por quê? Porque eu tenho orado a Deus sobre a Garda. Eu estou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas não esperem, sabendo nós que o diabo, e ele é o nosso inimigo, e ele quer roubar, ele quer furtar a nossa fé, a nossa alegria. Ele é repetitivo, ele quer tirar isso dos nossos corações. Eu estava orando ao Senhor em cima disso. Senhor, obrigado pela Garden, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. É um trabalho talvez um pouco diferenciado, porque nós nos importamos com você. Importamos com o teu coração. Queremos o teu coração cheio da presença de Deus, mas acima de tudo, do trabalhar de Deus, para que você possa sentir-se útil na obra de Deus. Você possa ser um filho no qual não é somente amado, mas Ele te dá um propósito, Ele te dá um destino. Eu estava falando aqui de manhã sobre a paternidade. E é isso que nós temos que pensar. Muitas vezes existe a diferença entre paternidade e paternalista. Muitas mães aqui
tem muito isso, que gostam de ter os seus filhinhos, seus pintinhos, né, debaixo das suas asas. Não é verdade? Deus não é assim, igreja. A paternidade é aquele pai que cuida de você, mas prepara o caminho para você viver o destino. O pai é aquele que te direciona para viver um propósito, para viver um destino na tua vida. O paternalismo é aquele que é um pai que subjuga os filhos debaixo das suas asas, que não dá destino. Ele se espelha, ele quer que os filhos se espelhem nele. E nosso Jesus nos ensinou: maiores obras vocês farão. É um caminho maior. Tem algo maior, tem um destino, tem algo que te projeta, algo que te leva a viver o presente, na transformação do presente, projetando um futuro, um destino que é glorioso no Senhor, no qual você encontra um propósito de vida, um propósito pelo qual você nasceu, uma identidade gerada dentro de ti como um filho, e dizendo: eu quero que vocês vão e deem muito fruto, não é pouco não, é muito fruto, em todas as áreas da tua vida. Esse é o Evangelho, no qual você passa a ser uma testemunha da obra de Deus, uma testemunha da glória de Deus para onde você passa. E você está vivendo num propósito no qual tem ventos contrários, e você não está voltado para si mesmo, mas você está focado na palavra do Pai. E eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Talvez você esteja afastado do propósito, e o Senhor está falando ao teu espírito nesta manhã, que não tem nada a ver com a palavra. O Espírito Santo está falando ao teu coração, dizendo: volta para o propósito, sai desse lugar e volta para o propósito, que o Pai está com os braços abertos para te dar um destino de vida. Vida espiritual, vida emocional, vida física, todas as áreas da tua vida. É essa a obra do Pai, essa a obra do Espírito Santo. Nós vivemos muitas vezes um evangelho debaixo do medo, e um evangelho da repressão, e um evangelho debaixo de uma liderança, debaixo de uma liderança espiritual, debaixo de um peso pelo qual não quer que você cresça. E o Senhor está querendo que você diga assim: eu preciso voltar a ouvir a voz do Pai, para Ele me dar um destino para a minha vida. Então todos aqui, todos, Deus tem um destino, um propósito de vida, no qual você nasceu e no qual o Senhor quer alinhar nesta manhã na tua vida. Amém, igreja? Voltando aqui, estamos em Josué, não é verdade? Josué, capítulo 5. Eu vou ter que ler o capítulo para que você tenha o conhecimento do contexto, porque talvez alguns que ainda estão na caminhada da fé possam não entender. Amém? Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Versículo 1 diz assim: ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, desanimaram-se e perderam a coragem por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra em que manam leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos. A este Josué circuncidou
estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar do acampamento até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até os dias de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: nenhuma coisa, nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o comandante do exército do Senhor a Josué: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém? Pai querido, abençoa a tua palavra. Venha ao nosso igreja através de receber algumas mensagens gravadas, como assim, na tua sejam as tuas palavras, seja o teu mover, casa, Senhor Deus, trazendo entendimento, trazendo, Senhor Deus, compreensão. Necessita ser mudado, Senhor. Vem, Espírito Santo, toma conta do coração. Nós estamos falando de Josué, de Moisés. Moisés foi o libertador do povo que de nós Israel temos lá no vivido, temos Egito. sendo abençoado O povo dentro dessa escravizado, casa, 430 debaixo anos, dessa visão. escravizado pelo Egito. Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo e levou o povo a passar o Mar Vermelho e entrar no deserto. Entrou no deserto, passado um mês, passado 40 dias, estão numa terra no qual Deus tinha prometido, uma terra que manava leite e mel, uma terra da promessa, chamada Canaã. E eles tinham que tomar posse daquela terra de Canaã. Moisés manda 10 espias para verem a terra. E aqueles homens que foram espiar a terra, e estes homens olharam para a terra e disseram: esta terra tem inimigos, esta terra tem gigantes, esta terra nós não vamos conseguir. E eles tiveram um espírito de incredulidade nos seus corações, e eles desobedeceram a Deus. Somente 2 homens que vieram com um relatório diferente de espiarem a terra, chamado Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram: não, nós vamos, Deus está conosco, essa palavra, esta promessa, o Senhor está conosco, e estes habitantes desta terra, e eles serão derrotados, Deus nos prometeu. Mas o relatório da maior parte foi totalmente contrário, e pela desobediência, todo aquele povo que saiu do Egito, desobedientes, incrédulos, de coração duro, de dura serviço, como diz a palavra do Senhor, e eles queriam voltar para o Egito. O Egito significa mundo, igreja. E eles queriam voltar para o Egito. Deus disse: não. Para o Egito não, mas vocês vão vaguear pelo deserto. E eles voltaram para o deserto. Deserto é um processo que Deus permite na nossa vida para trabalhar os nossos corações, para que o nosso coração se renda diante do Senhor, porque a incredulidade, o orgulho, a murmuração, a desobediência, a rebeldia fazia parte deste povo que saiu do Egito. E o Senhor, nesta manhã, eu quero profetizar para a Garden, eu quero profetizar para as nossas vidas uma nova mentalidade em nome de Jesus. Amém, igreja? E esta é a palavra de hoje, porque eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, basta, Senhor. E eu agora, Senhor Deus, eu vou com uma ponta de lança mesmo, Senhor. Eu vou para frente, dizendo: Senhor, uma nova mentalidade sobre este povo.
uma nova mentalidade espiritual nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor te prometeu uma terra, prometeu uma herança espiritual. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz assim: bendito seja o Deus nosso Pai, que em Cristo Jesus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Você já é uma bênção. A herança, o Senhor está dizendo para mim e para você, que você é um herdeiro de Deus, e que o herdeiro em Cristo Jesus, Ele naquela cruz, e é isso que nesta manhã nós iremos trazer uma nova aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu estou entendendo que há uma nova terra, há um novo propósito, há algo espiritual para a minha vida. Mas para isso, é preciso ter uma nova mentalidade, para conquistar essa promessa na tua vida. Por quê? Porque você pode ter promessas, igreja. Eu creio que todos aqui nós temos promessas, mas podemos não conquistar essas promessas. Não fique pensando que na vida espiritual é só viver nas caixinhas da promessa. Não pense nessa imaturidade espiritual, achando que você só vive naquelas palavras que são tiradas da palavra de Deus, sem um contexto dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Mas para viver essa nova vitória, nessa conquista da tua vida, você tem que ter a mentalidade certa. Você tem que ter a marca. Você tem que ter uma transformação dentro do teu coração. E estes homens, Deus libertou do Egito, sim ou não? Deus libertou estes homens. Deus te libertou do este mundo, sim ou não? Ele te libertou. Você está aqui na casa do Senhor porque você está entendendo que existe um Salvador na tua vida. O Senhor está dizendo: olha, um milagre, muitos aqui, nós estávamos testemunhando aqui, são pequenas coisas, pequenos milagres. Sim, para a irmã aqui, é uma coisa muito forte, talvez para você não, mas para a irmã é algo muito forte. Foi a passagem do Mar Vermelho. Para viver, eu quero algo novo na minha vida, eu quero uma salvação na minha vida. Jesus, Ele é o teu Salvador, sim. Ele é o Senhor da tua vida, sim. E com esse pacote, dessa bondade de Deus, dessa entrega de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vem um pacote de promessas. Você é herdeiro do reino de Deus. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está onde? No teu coração. O reino de Deus está em vós. E o Senhor nesta manhã quer falar conosco, Garden, uma nova mentalidade, para nós vivermos o novo que o Senhor tem para nós, para vivermos um romper. Isso é também na tua vida espiritual, isso é no teu ministério, isso é na tua caminhada, isso é em qualquer área da tua vida. Para você viver o novo que o Senhor tem, você tem que estar curado, você tem que estar marcado, você tem que estar selado para viver o novo, porque você não pode trazer as coisas velhas. O confortável são as coisas velhas. Aquilo que você aprendeu, tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas isso não pode sendo levado para viver a herança que o Senhor tem para ti, para viver as promessas que o Senhor tem para ti, para você viver um patamar espiritual, para ter um entendimento do que aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você diga assim: mas eu estava ouvindo isso hoje, mas eu nem sei quais o meu dom e talento, eu não sei, estava conversando hoje no café da manhã. É natural isso, porque existe um tesouro em vasos de barro, há um tesouro dentro de ti. Mas o vaso de barro tem que ser quebrado, para que o tesouro brilhe. E esse vaso de barro é exatamente estes homens, todos estes homens que saíram do Egito. E eles desobedeceram, coração orgulhoso, coração desobediente, coração rebelde. Não aceitaram o novo, não aceitaram aquilo que Deus tinha preparado para eles, murmuraram, foram contra. E eles estavam há 40 dias de tomar posse da terra prometida. A promessa de Deus está diante de ti. O Senhor já te deu, está diante de ti, coisas que o Senhor tem para a tua vida. Mas o Senhor quer te libertar de uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade presa em si mesmo,
Aquele povo estava preso em si mesmo, estavam viajando. Eles eram escravos, eles tinham escassez de alimento, eles viviam debaixo de um peso de um faraó, e eles achavam que estavam vivendo, quando andavam vagueando no deserto, estavam com saudades de coisas no Egito que não viviam, igreja. E Deus está falando comigo e contigo para nós vivermos um rompimento espiritual na nossa vida. Necessário é que tenhamos uma mentalidade nova para viver o novo, um coração novo para viver o vinho novo, para viver as coisas novas do Senhor. Deus espera isso de mim e de você. E este povo aqui, igreja, ele teve que voltar, igreja, para o deserto, 40 anos. Até que toda a geração de que veio do Egito morresse. É difícil, igreja. 40 dias, irmã, demorou 40 anos. Eu conheço muitos crentes que têm promessas. Conheço muitos crentes que têm um tesouro, mas não conquistam coisa alguma. São crentes derrotados. São crentes depressivos. Estes homens se achavam, queriam dar ordens a Moisés, que é o seu líder, se opunham. Tudo isso no deserto aconteceu, até que o próprio Moisés também morreu. E o seu sucessor se chama Josué. O sucessor de Moisés se chama Josué. Josué, ele andou sempre com Moisés, aprendendo, sendo o primeiro a receber a revelação que Deus dava para Moisés. Ele queria ser o primeiro a receber essa mensagem. O coração dele, ele estava sendo preparado ao longo deste deserto, junto com Moisés, para ser o sucessor. E aí chega, toda a geração morreu, que veio do Egito, e tem os filhos da nova geração, que nasceram no deserto. Irmãos, o deserto faz parte da nossa caminhada cristã. Porque o deserto, igreja, é o trabalhar de Deus na nossa carne. O que nasce na carne é carne. A carne é aquilo que é o do teu eu, que não agrada a Deus. Amém, igreja? A carne, orgulho, egoísmo. Ciúmes, inveja. A nossa carne não agrada a Deus. E no processo do deserto, estes filhos não conheciam o espírito de escravidão, o espírito de medo, porque eles não nasceram mais do Egito. Eles nasceram dentro de um processo de uma transformação constante na sua vida. Essa é uma nova mentalidade. Primeiro, eu estou entendendo, para ter uma nova mentalidade, eu tenho que ser transformado. Eu passo por situações da minha vida que confrontam a minha carne. Eu passo por situações da minha vida que confrontam os meus pecados. Mudança de vida. A carne, o pecado, ele vem pela carne. Então Deus quer trabalhar no teu coração, no teu caráter, um caráter escravizado, um caráter deformado pelo pecado. Deus quer transformar e passa pelo processo. Coisas que você te custa porque precisa mudar o teu temperamento, a tua forma de falar, os teus relacionamentos. Isso tudo começa a trabalhar na tua vida, é só deserto. E estes homens chegam a um rio pertinho da terra prometida, chamado Canaã, chamado o Rio Jordão.
estava transbordando. Assim como Moisés passou pelo Mar Vermelho, assim temos o mesmo episódio com um rio diante dele, chamado Rio Jordão. Do outro lado é a terra prometida. Há uma travessia na nossa vida que nós temos que ter. Senhor, eu quero uma travessia na minha vida. Uma travessia de que sou convertido ou sou convencido? Qual é a travessia? Senhor, eu estou entrando para uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. E você está dizendo assim, mas eu preciso, para essa nova vida, você precisa de fé. Igreja, imagina o Mar Vermelho, ou o Rio Jordão, transbordando, e o Senhor está dizendo para mim e para você, atravessa. Marcha, vai, e está transbordando. É preciso ter fé ou não? É preciso ter fé que a fé desta graça da salvação do Senhor na tua vida, ela tem que estar presente no teu coração, dizendo, eu tenho uma nova vida, eu vou atravessar, eu vou deixar uma história antiga, eu vou deixar o meu passado, para viver o novo de Deus. Há muita gente que continua constantemente no processo, nunca sai do processo, nunca sai daquilo, nunca sai. Continua sendo confrontado pela sua forma de ser e nunca muda a sua forma de ser. É tempo de atravessar. É tempo de passar para o outro lado. É tempo de reconhecer, Senhor, pela fé, eu quero reconhecer que eu preciso, Senhor, atravessar essa situação da minha carne, da minha situação, da minha vida, para ver o novo de Deus. Senhor, eu preciso, Senhor. Senhor, eu vou crendo para viver a tua herança. Eu creio para viver as tuas promessas, Senhor. Eu vou colocar a fé em ação, eu vou passar para o outro lado, Senhor. Eu vou crer, eu vou acreditar. E estes homens passaram a seco, o rio se abriu, e eles passaram a seco, assim como aconteceu o Mar Vermelho, passaram a seco. Igreja, eu fui batizado nas águas com 12 anos de idade. Eu fui batizar com o Espírito Santo aos 9 anos de idade. Isso está marcado na minha vida. Se a salvação de Jesus não marcou a tua vida, você não atravessou o Rio Jordão. Quando estes homens atravessaram o Rio Jordão, eles trouxeram o memorável, fizeram o memorável, com as 12 pedras, colocaram pedras no meio do caminho, trazendo uma memória. Igreja, cear com o Senhor é trazer à memória a salvação da tua vida através da morte de Jesus. Isso tem que estar muito forte em ti. Você tem que entender que você pode estar na igreja e pode não ser convertido. Não é a igreja que te salva. Tem que entender que muitos acham que estão convertidos porque se acham cristãos. Tanto o meu país como o teu país é um país cristão. Mas não são convertidos porque nunca passaram a travessia do velho homem, do pecado, para a nova vida. Cear com Jesus é reconhecer que Ele é o Senhor, é aquele que deu a sua vida, que morreu naquela cruz pelos teus pecados, que você é um pecador. Pecador. E se não fosse o Senhor Jesus naquela cruz, nós estávamos condenados eternamente. Condenados. Por causa do pecado. Isso tem que ser muito forte na tua vida. Jesus ser o Senhor de todo o teu coração. O Salvador da tua vida. Tem que ser muito forte, dizendo, Senhor, o Egito, o mundo já não faz parte da minha vida. Mas estou entendendo também que o processo de transformação da minha vida, de formação do meu caráter de pecado,
pecados que querem continuar assim. Gente, repara, há pessoas que nós olhamos e não sabemos se são crentes ou não, porque continuam com os hábitos antigos. Hábitos antigos, costumes antigos não agradam a Deus. Essas mudanças é o deserto que faz parte da nossa vida, de que há uma nova linguagem, há um novo proceder, há um novo caráter, há uma nova forma de você se relacionar. Você passa a ser um testemunho no meio dos teus amigos. De repente a tua palavra não é mais de xingamento, mas é uma palavra amável, uma palavra de mansidão, uma palavra de construção, uma palavra de harmonia. De repente você era uma pessoa rinchosa dentro da tua casa, e você é uma pessoa pacificadora na tua casa. De repente você é aquela pessoa que todo mundo quer pedir conselhos. Por quê? Porque existe sabedoria no teu falar. Isso está acontecendo quando alguns testemunhos que eu estou ouvindo de nossos irmãos aqui, em que nas famílias que ainda não são crentes ainda, estão pedindo, os pais e tudo pedindo conselhos. Por quê? Porque a palavra de sabedoria está no teu coração, a palavra de sabedoria está nos teus lábios, igreja. E você começa a ser uma vida transformada, passar o rio, atravessar é importante, igreja. Amém? Atravessar, porque é uma vida transformada. E nós vemos aqui, igreja, quando você tem Jesus na tua vida, você atravessa. Muito bem, você vai precisar de algo. Igreja, é importante isso. Ouçam isto. E aí é onde nós vamos chegar. Josué capítulo 5. Nós temos falado sobre circuncisão. A circuncisão, no tempo da lei, era no propósito do homem, uma marca que o Senhor cria. Mas o Senhor, no Novo Testamento, na graça do Senhor, está falando que é a circuncisão no teu coração. O Senhor quer, igreja, marcar, circuncidar a tua vida para viver a herança do Senhor, para viver a promessa de Deus. Reparem, não tem como você viver as coisas que o Senhor tem para a tua vida, se a tua vida não for marcada pelo seu sangue. É o sangue de Jesus, igreja, que te purifica de todo o pecado. Você pode estar no processo, mas você precisa ter o sangue de Jesus na tua vida. Você precisa, quando a circuncisão acontece, pega nas facas e que faz aquela circuncisão, o que vem? Vem o sangue. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus é a nova aliança, a nova vida que o Senhor tem para ti, igreja. Você quer viver as promessas de Deus? Importa que você viva o quê? Senhor, eu quero ser circuncidado em meu coração. Eu quero ser marcado na minha carne. Que na minha carne, ela está sendo sacrificada diante do Senhor. Você está entendendo? O teu eu está sendo sacrificado diante dele. A tua vontade está sendo sacrificada diante do Senhor. Os teus desejos estão sendo circuncidados, estão sendo sacrificados diante do Senhor. Há uma circuncisão, uma marca, dizendo, nesse desejo, nessa vontade, nesses sonhos, não é mais teus, mas é da marca de Cristo na tua vida. Há uma marca. Igreja, viver os sonhos de Deus é negar-se a si mesmo, como diz a palavra do Senhor, e tomar a cruz. A cruz é a marca, igreja. A cruz é a marca do sangue. A cruz é a circuncisão na tua vida, na tua carne. Senhor, eu estou entendendo que nesta área da minha vida eu preciso ser marcado. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso, Senhor, para viver a terra prometida. Deus fala para Josué: Josué, chama o povo, porque eles passaram pelo processo, mas não tem a minha marca. Para você ser liberto do processo, você precisa da marca de Cristo nesse lugar do processo. Nesse teu orgulho, precisa ter a marca da humildade. Nessa falta de perdão, precisa ter a marca do perdão.
Em qual marca que o Senhor precisa selar a tua vida? Estes homens que vinham do deserto precisaram ser circuncidados. Igreja, para nós vivemos uma nova mentalidade. Nós precisamos entender primeiramente, Senhor, eu preciso ter a marca de Cristo em mim. Eu preciso, Senhor. Eu estou entendendo que eu estou no deserto para não viver no deserto. Você acha que o nosso Pai quer que você viva constantemente no deserto? Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito de Deus. Foi ou não foi? Para ter a marca do Espírito Santo. Você está entendendo? Para ter a marca. No lugar da tentação é o lugar onde você vai ser trabalhado por Deus, no qual você vai sair dizendo, Senhor, eu quero viver o novo de Deus com a tua marca de um homem transformado. Eu quero viver, porque Deus não vai permitir você viver as promessas e as bênçãos de Deus, se primeiramente o teu coração não for marcado por Ele. Eu quero viver, Senhor, as tuas promessas com o coração marcado por Ti. Quando você está sendo confrontado pela palavra de Deus, dói ou não dói? Quando nós ouvimos uma pregação, muda. Quando você está alguém está dizendo, exortando, dizendo, olha, necessário é você mudar essa forma de ser. Não é por esse caminho, isso é pecado. Quando o próprio Espírito Santo confronta o teu coração, e você, e aí? E aí? O Senhor marca até sangrar. Marca o meu coração até sangrar, Senhor. Porque eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver as tuas promessas na minha vida. Este povo, o motivo pelo qual foram circuncidados, é porque este povo, o antigo povo desobediente, e o Senhor naquele lugar de Gilgal, Ele marcou, circuncidou a nova geração, e diz assim, hoje removi de sobre vós a humilhação, a vergonha do Egito. Igreja, para vivermos o novo, você tem que crer que o Senhor já te libertou de uma vida do passado. Há muitos, inclusive aqueles que foram no encontro, viveram isso. Não voltem a remoer com culpa do passado, porque o Senhor já te perdoou, já te purificou, já te limpou. Por que voltar? O povo de Israel quis voltar, igreja. Voltou, morreu, não viveu. Para viver o novo, você tem que dizer, Senhor, este meu passado já foi removido da minha vida. Esse é o lugar de Gilgal, e esse é o lugar que hoje nós estamos nesta manhã. É um lugar que o Senhor vai remover a vergonha, remover a humilhação, remover os medos, remover as culpas, remover aquilo que está no teu coração que te leva à vida passada. Não, Senhor. Esses sentimentos, esses pensamentos que te levam a ter um tipo de relacionamento que te traz culpa, que traz peso. O Senhor quer remover isso na tua vida. O Senhor quer remover pecados na tua vida. Senhor, este é o lugar. O Egito, que significa escravidão de pecados, não faz mais parte da tua vida em nome de Jesus. O Senhor já te purificou. O Senhor já te limpou no seu sangue. Você está marcado por Ele para viver o novo de Deus. Senhor, eu estou entendendo que eu estou olhando aqui, e o Senhor está falando que o Senhor removeu toda a humilhação. Por esse nome se chama Gilgal. Senhor, eu estou na remoção. Senhor, remove, Senhor. Remove. Não vamos voltar para trás, não vamos voltar, viver uma vida de, hoje, estou com desejo de estar na casa do Senhor, estou com desejo de orar, e depois de amanhã já não estou, esses altos e baixos, porque entendendo, nós temos que entender que não é uma questão de final de semana, de um encontro com Deus, igreja, que emocionalmente estávamos todos aqui na flor da pele, na pele, em que vocês estavam todos alegres ali, etc. Não, e na segunda-feira seguinte,
E nas outras segunda-feiras, e outras semanas da tua vida? Cadê isso? Cadê a chama? Antes de você ter um encontro com Jesus, verdadeiramente, aquele encontro que te dá destino, aquele encontro que te leva a você a viver na dependência dEle, você tem que ter a marca dEle. Senhor, se eu não estou com vontade de orar, é porque a minha carne precisa ser circuncidada. Se eu não estou com vontade de ler a Bíblia, se eu não estou com vontade de estar na tua casa, se eu não estou com vontade de estar no GC, se eu não estou com vontade de estar em comunhão com os irmãos, alguma coisa da minha carne precisa ser circuncidada, removida. Você está entendendo? Quando você tem isso no teu coração, igreja, quando você tem esse princípio, Senhor, Senhor, tira, Senhor, essa desobediência, tira, Senhor Deus, esta indiferença, tira, Senhor, este egoísmo, Senhor, tira de mim, Senhor, tira, Senhor, este medo, tira de mim esta incredulidade, tira de mim, Senhor, tira de mim, vai arrancando, Senhor, vai sangrando, Senhor, tira de mim, Senhor. Você está sendo preparado para ter um encontro com Jesus. Esta é que é a grande diferença que o Senhor quer para você viver o novo de Deus, de teres verdadeiramente um encontro com Jesus. Igreja, para viver uma mentalidade nova, e para viver a nova herança, e para viver as coisas novas, para viver as promessas do Senhor, você não é mais aquele que terceiriza o teu relacionamento com Deus. Amém? Gostei desse amém. Terceiriza. O que significa isso? Você conhece a fonte. Você sabe essa fonte, conhece essa fonte. A fonte que te fortalece, a fonte que te fortalece a tua fé, a fonte que te cura, a fonte que te liberta, a fonte que te dá alegria ao teu coração. Por que terceirizar? O povo de Israel estava acostumado que todos os dias o maná descesse do céu. Quando verdadeiramente você quer ser trabalhado por Deus no teu coração, você já não fica vivendo de algo que vem do céu sempre igual. Vai me desculpar, mas comer o mesmo pão durante 40 anos não deve ser coisa boa, não. 40 anos, né, comendo a mesma coisa, apesar de ser bênção do céu, o Senhor tem maiores bênçãos para a tua vida. Mas o Senhor está dizendo, importa que seja cultivado na nova terra. Importa que você agora trabalhe, cultive, faça algo para Deus. Você não vai precisar mais da campanha dos 7 dias à volta das muralhas de Jericó para ter a vitória. Você está entendendo? Por quê? Porque você já está na herança, você já está, é o herdeiro, o reino de Deus está em você. Usufrui, cultiva, trabalhe aquilo que o Senhor já te deu. O maná descia todo dia. O Senhor diz, acabou o maná. Acabou o maná. Por quê? Porque a terra mana leite e mel. A terra está diante de nós. Mas você tem que começar a trabalhar. Você não depende de mim, igreja. Você não depende do pastor. Nós não temos essa mentalidade. Que é o pastor que vai resolver o teu problema. Ele não resolve o problema de ninguém. Você está entendendo? Essa é a mentalidade que o Senhor está fazendo aqui na Garde. Você não depende de mim. A minha oração não vai mudar a tua história, não. O Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele, que você está cultivando a promessa, a palavra de Deus, está trabalhando, e você vai usufruir o prazer, aquilo que é gostoso de Deus na tua vida. Essa é a experiência que você vai ter com Deus, não uma experiência terceirizada, mas uma experiência única e exclusiva que te vai consolidar dos caminhos de Deus. O maná terminou e diz assim: no mesmo dia,
cessou o maná. Olha, este povo não sabia outra coisa de receber o pão que descia do céu todo dia. É desconfortável agora viver uma coisa nova? É. Porque o Senhor está dizendo aqui para este povo, para viver o novo de Deus. Este maná não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Há novidades do céu, há novidades das bênçãos de Deus para a tua vida. Mas importa que nós começamos a entrar na promessa de Deus, entrar na terra de Deus, dizendo: Senhor, eu estou entendendo que agora é comigo e com o Senhor. Agora é comigo. Agora não é uma dependência, mas agora é algo que eu tenho que produzir. A terra está aí, mas quem vai produzir a terra? Cultiva, governa, cultiva, multiplica e frutifica. Lembra lá em Gênesis, capítulo 1, 2, lá atrás. Cultiva. Você está dizendo: olha, tens a promessa, cultiva. Busca a palavra, busca a presença de Deus. Começa a trabalhar dentro do teu coração as novidades que o Espírito Santo tem para a tua vida. Igreja, quando Josué olhou e viu um homem, e nós vemos este homem que era o comandante do exército do Senhor, e este homem se chama Jesus Cristo, se apresenta diante de Josué. Foi circuncidado. Ele foi marcado pelo Senhor. E ele está diante de Jesus e fala para Jesus. Jesus fala: Senhor, quem és tu? E ele fala: eu sou o Senhor dos exércitos. E ele se prostrou em terra e o adorou. Uma igreja, para nós vivermos algo novo do Senhor, nós temos que ter um coração adorador. Pois o lugar onde você está, o teu coração é um lugar santo. Amém? Você tem um coração adorador. O que significa isso? Você vem para a igreja, você, na tua vida, no teu dia a dia, no teu coração, no teu amanhã, no teu de manhã, no teu acordar, você tem um coração de adorador. Senhor, eu te adoro. Eu me prostro aos teus pés e te adoro por aquilo que tu és. Pois o lugar onde eu estou, no teu trabalho, na tua casa, na igreja, onde você estiver, é santo. Você está entendendo? Um lugar onde você está é santo. E o teu coração se prostra diante do Senhor. Declarando como Josué, eu vou resumir aqui, por causa do tempo, dizendo: Senhor, e eu coloco o meu rosto em terra, e o adorou, e diz assim Josué: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Igreja, diante do Senhor, e diante de vivermos o novo de Deus, importa que o teu coração reconheça que Ele é o Senhor da tua vida e você é um servo dEle. Servir a Ele, se prostrar diante dEle, servir a Ele para ouvir aquilo que Ele tem a teu respeito. O Senhor diz assim: eu estou te ouvindo, e é o teu servo que ouve, coração obediente. Um coração disposto a fazer a obra de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para servir a tua igreja. Eu estou aqui para servir, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, Te adorando e Te servindo. Estou Te ouvindo. E tira as sandálias dos Teus pés, pois o lugar onde estás é santo. E Josué assim o fez. Coração obediente. Um coração adorador. Um coração de servo. Igreja, você já pensou? Você está servindo a Deus através da vida do teu irmão? Você está servindo a Deus dizendo:
Senhor, eu quero servir a Deus através da igreja. Como é que você serve a Deus? Servindo uns aos outros. Com um coração de servo. Com um coração adorador. Com um coração obediente. Com um coração circuncidado pela transformação do Evangelho do Senhor, igreja. Amém? Transformação, coração transformado. Ouvimos hoje, eu era de um jeito, agora sou de outro. Eu estou sendo transformado. Essa é a obra de Deus. Eu quero ser circuncidado. Senhor, eu pela fé, eu entro na nova terra, e eu pela fé quero ser marcado da minha carne, e eu quero dizer, Senhor, que eu estou diante de Ti com um coração adorador, um coração de servo, um coração obediente, para viver as promessas de Deus. Irmãos, você tem promessas, a Garden tem promessas de Deus, mas tem que ser com este espírito, desta nova mentalidade, assim de Josué. Eu não sei como é que você veio, de onde você veio, mas aquilo que o Senhor quer fazer em mim e você é novo, para ver o novo de Deus. Você está entendendo? É o novo de Deus, para viver as novas promessas e aquilo que o Senhor tem para nós. Precisa ter um coração aberto para viver o novo. Coração aberto. Circuncisão revela essa marca, no qual todos nós aqui, nesta manhã, queremos ser marcados pelo Espírito Santo. Para termos a mesma fé, o mesmo Espírito. Para termos o mesmo coração de adorador. Para termos um coração obediente a Ele. Senhor, faz tudo novo. Para eu viver um rompimento espiritual. Um rompimento na Garden. Um rompimento da minha vida. Irmãos, quanto mais a igreja prosperar, mais a tua vida pessoal prospera. Quanto mais você se envolver com essas características, mais o Senhor te prospera. Mais o Senhor cuida de ti. Para viver para viver a herança que o Senhor tem para nós, importa termos uma nova mentalidade. Marcados como Josué o foi, e prostrados diante do Senhor como adorador e servo, como ele foi, pois o lugar onde estamos é santo. Humildade diante do Senhor. Tira os sapatos e ser humilde. Amém, igreja? Ser humilde de coração. E Josué foi aquele que entrou na terra prometida e começou a viver realmente as promessas do Senhor. Sabe como é que ele viveu as promessas do Senhor? Com a espada na mão. O Senhor dos exércitos é o Senhor das batalhas, mas quem batalhou essas batalhas foi o povo de Israel, foi Josué. A espada está nas tuas mãos. Isso vai ser o segundo episódio. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Uma nova mentalidade. Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus, que aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos, aqueles que vão cear, é aqueles que já passaram o Mar Vermelho, é aqueles que um dia disseram assim: sim, Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus só faz aliança com aqueles que aliança com Ele primeiro. A ceia não é brincadeira. A ceia não é para condenação, igreja. Cear com Deus não é condenação, mas é para aqueles que estão aliançados com Ele. Você está entendendo? É aqueles que estão dizendo assim: Senhor, eu estou passando, Senhor. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Eu quero ser marcado, Senhor, com esta nova aliança do meu coração, onde Jesus naquela cruz morreu por mim, e os meus pecados me purificou, me limpou, para eu viver uma nova vida com Ele. É o renovo de uma aliança, é trazer à memória aquilo que Jesus fez naquela cruz.
Naquela cruz, o Senhor te limpou dos teus pecados. O Senhor diz assim na sua palavra em Coríntios: examina, pois, o teu coração. Fecha os teus olhos. E diz: Senhor, há áreas na minha vida que precisam ser circuncidadas, precisam ser marcadas. Preciso do teu sangue. Senhor, há áreas da minha vida que precisam. Senhor, eu preciso ser marcado. Me perdoa, Senhor. Fecha os teus olhos e fala com Ele. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso viver o novo de Deus. Eu preciso viver as promessas do Senhor. Eu preciso viver, Senhor, as bênçãos que o Pai separou. Mas, Senhor, a desobediência tira do meu coração. O orgulho tira do meu coração. O egoísmo tira do meu coração. Apaga no sangue de Jesus, Senhor, esses meus pecados. A murmuração, a incredulidade, as dúvidas, a indiferença, as palavras que feriram o meu familiar, os meus irmãos, a tua igreja, o Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa se não temos colocado Jesus como Senhor das nossas vidas. Que nesta manhã sejamos marcados, Senhor, circuncidados pelo seu sangue em nosso coração, para viver o novo de Deus. Senhor, eu quero profetizar sobre a Garda. Viver, Senhor Deus, o que o Senhor separou, o novo. Com uma nova mentalidade sobre todos nós. Nos entregarmos completamente a Ti, ó Deus. Confiar em Ti, porque o Senhor dos Exércitos está diante de nós. E sobre a Sua palavra nós andaremos. Nós nos prostramos diante do Senhor, com um coração obediente, um coração de servo, um coração quebrantado, ouvindo, o teu servo te ouve, Senhor. Assim seja o nosso coração, para nós conquistarmos as tuas promessas para as nossas vidas. Que os nossos inimigos, que querem impedir de vivermos as promessas, caem por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está contrário, resistente à obra de Deus em nós, na Garda, em todos nós, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós não queremos ir na força da nossa carne, Senhor, não, mas circuncidados pelo teu sangue, e na força do Senhor dos Exércitos. Nós declaramos que todos os gigantes cairão por terra. Tudo aquilo que está diante de nós, das nossas vidas, cairá por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que está impedindo de nós vivermos as bênçãos do Pai, caia por terra agora em nossas vidas em nome de Jesus. Toda pedra de tropeço no nosso coração, no nosso caminho, sai agora em nome de Jesus. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração para enxergarmos as novidades que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver o novo. Tira o medo, tira, Senhor, a incredulidade, tira a preocupação, tira a ansiedade dos nossos corações. Mas nós queremos viver, Senhor, aquilo que a terra prometida tem para nós, comermos o melhor desta terra. Queremos, Senhor, viver debaixo do Senhor, desta palavra de promessa, e desfrutarmos dela em nome de Jesus. Senhor, dá uma nova mentalidade a todos nós, e crermos, Senhor, e crer com todo o nosso coração, que os nossos inimigos, Senhor, já caíram por terra. E queremos, Senhor Deus, conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e declara: Senhor, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero ter uma nova mentalidade para viver o teu novo. Um novo coração marcado. Fala com Ele nesta manhã, enquanto nós preparamos os elementos. Em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Deus. Começa a falar com o coração. Fala com Deus.
Fala com Ele, declara: Senhor, eu quero viver o novo, Senhor. Eu quero viver, Senhor, as Tuas promessas. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor separou para a minha vida. Novo espírito, novamente, tudo novo seja feito, Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita. Declara, igreja. Na terra como é. Vem, Senhor. No céu, deixa o céu descer. Na terra como é. No céu, deixa o céu descer. Vem, Espírito de Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos. Declara, igreja. Tua vontade seja feita. Toma posse agora, ó. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Declara, igreja. Deixa o céu na minha casa, no meu coração, na minha vida, em nome de Jesus. Deixa o céu, Senhor. Deixa o céu descer. Venha o teu reino, Senhor, em corações novos. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Faz tudo novo, ó Deus, sobre a tua igreja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ó Deus, deixa o céu descer. Força, igreja. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Amém. Teu é o poder e tua para sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o teu reino seja manifesto, Senhor, nesta nova aliança, que trazemos, Senhor Deus, à memória nesta manhã. Jesus morreu naquela cruz.
pelos nossos pecados. Nossos pecados perdoados no sangue de Jesus. Por esse motivo o reino está em nós, porque o Senhor veio com o seu reino de amor, de justiça, um reino de misericórdia, um reino de alegria, um reino de paz. Espírito Santo, que ao tomarmos nesta manhã este cálice, que é o sangue de Jesus, sejamos marcados, circuncidados em nosso coração, para viver o novo de Deus. Senhor, que em nome de Jesus, que este pão, Senhor, que é o teu corpo, rasgado, Senhor Deus, naquela cruz, nós possamos, Senhor, em definitivo, entregar tudo para Ti. Nossos medos, nossos anseios, nossas enfermidades da alma, os nossos pecados, Senhor, nesse corpo, Senhor, moído, traspassado que foi, humilhado, cuspido, rejeitado, para que pudéssemos nesta manhã dizer, Senhor, que nós estamos debaixo da nova aliança, para que nós possamos dizer agora, nesta manhã, Senhor, que nós estamos sendo purificados, sendo limpos, para viver o novo que o Senhor tem para a sua igreja. Consagramos a Ti, Senhor, o cálice. Declaramos o sangue de Jesus nesse cálice. Este pão, Senhor Deus, é o Teu corpo dado a favor da nossa vida, Senhor. Porque ao comermos este pão, ao bebermos este cálice, nós trazemos à memória a nova aliança, que nesta manhã nós estamos, pela Tua palavra, dizendo que queremos viver o novo que o Senhor preparou para cada um de nós. E eu profetizo sobre a igreja, sobre a Garden. Traz o novo, ó Deus, pois nós queremos, Senhor Deus, o nosso coração ser totalmente novos para viver o novo. Um rompimento espiritual, uma nova mentalidade, uma nova entrega. O Senhor faz essa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pega no teu cálice, igreja, pega no pão, fala com o Senhor nesta manhã e agradece a Deus pelo seu amor para com a tua vida. Me renova nesta manhã, me cura nesta manhã, me limpa nesta manhã, me transforma nesta manhã, me circuncida nesta manhã, Senhor. Vem, Espírito Santo. Nos alimenta, Senhor Deus, nesta manhã, com esta palavra, Senhor, de transformação. Somos um povo que quer viver as Tuas promessas, quer desfrutar delas, Senhor, com alegria. Tudo aquilo que o Senhor separou para nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus. Que hoje haja um rompimento espiritual sobre a Tua igreja e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nada impedirá o viver o novo de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos todos juntos comer o pão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Você pode declarar para Ele: Senhor, eu estou sendo marcado desta manhã pelo Teu sangue. Meu coração nesta manhã, Senhor, é a nova aliança. Você crê que você hoje está entrando na terra? Você está entrando na terra
promessa, você está entrando na terra da bênção, você está entrando na terra no qual os teus inimigos cairão por terra diante de ti, porque o Senhor dos Exércitos vai diante de ti, igreja, amém? Você está debaixo da palavra do Senhor, você está debaixo de uma palavra que o Senhor ao longo destes dias te dará a vitória que você precisa, em nome de Jesus. É um novo romper espiritual na tua vida, para você viver as bênçãos que o Senhor separou para você, em nome de Jesus, amém, igreja? Então declara: Senhor, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo de Deus. É uma nova aliança nesta manhã, para viver o novo, amém, igreja? Em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, você vai beber este sangue, beber este cálice, você vai declarar: Senhor, eu estou entrando na terra da promessa, na terra da conquista, na terra da vitória, na terra da bênção, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é um direito nosso. Tomamos posse nesta manhã, em nome de Jesus, amém, igreja? Todos juntos. Teu É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Declara, igreja. Amém. Aleluia, Deus. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino teu. Sim, ó Deus. É o poder É o novo de Deus. É o novo de Deus. É o teu reino, ó Deus. Aleluia, Jesus, ó Pai. Aleluia, Deus. Amém, igreja. Declara: eu vivo o novo de Deus. Eu vivo a terra prometida. Eu vivo as bênçãos do Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Te adoramos, nós te louvamos, te engrandecemos nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, que cada coração nesta manhã seja tomado por esta palavra, circuncidados para viver o novo de Deus. Senhor, nós te adoramos. Que estes dias da semana sejam, Senhor, de grande graça e de vitória sobre o teu povo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.